armados e encapuzados na noite. O alvo é um inferninho de beira de estrada. Os bandidos entram na casa onde funciona uma boate de strip. E a noite termina em sangue e morte. 2 são baleados do lado de dentro e outros 2 do lado de fora que chegaram quando os criminosos fugiam. Boa tarde. Um dos jovens baleados na porta dessa boate morreu atropelado na estrada. A reportagem completa você vai ver já já. Uma dupla de ladrões de carro se deu mal ao render um motorista parado em um sinal de trânsito de Belo Horizonte. É que um policial militar estava no veículo da frente, viu a abordagem e enquadrou os bandidos que não foram baleados por sorte. Na delegacia surpresa, os criminosos pouco antes tinham assaltado uma farmácia, onde trabalha a sobrinha do motorista ameaçado por eles. O motorista que pediu para não aparecer contou que estava parado no sinal e foi rendido por Lohan Ribeiro Fonseca, de 20 anos, e Leandro Reis da Silva, de 18. Eles estavam armados com este revólver calibre 38. Chegou como tradicional, perdeu, desce do carro. Ainda segundo a vítima, um policial à paisana estava no carro da frente quando a dupla anunciou o assalto. O militar esperou o homem sair do veículo para abordar os suspeitos. Um deles teria apontado o revólver para o PM, que atirou 2 vezes. Ninguém ficou ferido. Os disparos acertaram o para-brisa e o capô do Uno. O soldado que prendeu os criminosos está de licença médica e passou por uma cirurgia no último fim de semana. É inerente à nossa profissão, jamais que eu deparasse com a situação ia ser omisso. E tinha segurança, tinha mais de segurança para poder agir, foi o que aconteceu. Aí graças a Deus deu tudo certo e os 2 indivíduos presos, né? Vocês queriam roubar o carro para quê? Para dar um giro, dar um rolê nele. Lohan também é suspeito de ter assaltado esta farmácia no bairro Tupi, na região norte, pouco antes de tentar roubar o veículo. Na semana passada, o jornal da Alterosa mostrou que nos últimos 20 dias, o estabelecimento foi alvo de bandidos 2 vezes. O proprietário do Uno é parente de uma farmacêutica que trabalha no local. Eu estava lá fazendo ocorrência, ela chegou para fazer reconhecimento dos caras. E a minha sobrinha falou, tio, o que você está fazendo aí? Eu falei, não, foi assaltado também agora. Eles roubaram a farmácia também, 1h da tarde. Eu vim aqui para reconhecer o cara. Assaltaram eles 1h da tarde, uma farmácia, e depois vieram me assaltar 4h da tarde, lá na Jacuí. Do Tupi para Jacuí, fazendo o caminho da bandidagem aí. Assaltantes invadiram uma boate e balearam 4 pessoas em Carmópolis de Minas, no centro-oeste do estado. Um dos feridos acabou morrendo atropelado na estrada. Uma câmera flagrou a chegada e a saída dos bandidos. Este funcionário sai da casa de prostituição, é rendido por homens encapuzados e armados e obrigado a voltar. Em seguida, é baleado na mão. Os bandidos entram e um deles tenta fechar o portão eletrônico, mas não consegue. O proprietário, percebendo o assalto, ele se trancou a porta do escritório e pulou pela janela para os fundos. Nesse momento, os assaltantes ficaram bastante exaltados, aí começaram a efetuar disparo de arma de fogo dentro da boate. Pouco depois, um carro aparece nas imagens. O motorista desce, vai até o portão e percebe o assalto. Ele tenta voltar para o veículo, mas é surpreendido pelo grupo e baleado. Mesmo baleado na cabeça, o motorista do carro, Fabiano Peixoto da Silva, de 26 anos, tentou dirigir, mas acabou desmaiando. Ele foi deixado na rodovia e atropelado. Segundo a PM, o passageiro do carro, que assumiu a direção do veículo, é um adolescente de 17 anos que foi baleado no pé. O passageiro, percebendo que poderia acontecer um acidente, acionou o freio de mão, retirou o cidadão de dentro do carro e colocou ele às margens da rodovia. E seguiu sentido Carmópolis com a intenção de acionar a Polícia Militar e socorro. O assalto com tiroteio foi nesta boate, no povoado de Córrego do Paiol, às margens da BR-381, em Carmópolis de Minas. De acordo com a Polícia Militar, 5 homens participaram do assalto e renderam 15 pessoas, entre funcionários e clientes. Durante o assalto, também ficaram feridos o funcionário de 46 anos, que foi baleado na mão. Ele foi levado para o Hospital João 23, em Belo Horizonte, e conversou com uma repórter da Rádio Itatiaia. Estava saindo na porta para fora,
cara, ouvi um cara com a arma na mão e na assalto. O cliente da boate, de 36 anos, foi atingido com um tiro na boca e também foi levado para o hospital na capital. O pai dele, que preferiu não ser identificado, acompanhou. Ele nem queria ir lá não, foi levar um amigo dele. Eu nem queria ir. O dono da boate não quis gravar entrevista, mas informou que é a primeira vez que o local é alvo de bandidos em um ano de funcionamento. Agora a boate ficará fechada, sem previsão de reabertura. De acordo com a ocorrência, os ladrões fugiram com R$ 2.100 encontrados no escritório da boate, mais R$ 100 de uma das vítimas. Já já você vai ver que um assassino esquartejador, confesso, foi solto por um erro do sistema prisional. Ailton tinha sido preso no mês passado, junto com a irmã, mas foi solto nesse fim de semana. Ia sumir no mundo se não tivesse sido reconhecido na rodoviária de BH por uma delegada, quando pedia dinheiro para poder fugir. Aguarde para ver. O advogado da médica presa por mandar cortar o pênis do noivo que desistiu do casamento confirmou a irregularidade que levou a justiça a suspender o benefício dado à cliente dele. A mulher, que tinha conquistado o privilégio de sair da penitenciária para trabalhar durante o dia, perdeu essa regalia depois da reportagem exclusiva do Jornal da Alterosa. A decisão de suspender o benefício da saída para trabalhar da médica Miriam Priscila Castro foi do juiz Marcelo Augusto Pereira e tem caráter provisório. Segundo a sentença, Miriam não estaria cumprindo o horário no atual emprego. Ela saía da PIEP, do presídio, às 7 horas e tinha que chegar ao serviço às 8. A distância não é longa até onde ela trabalha, mas o trajeto, o trânsito, e ainda mais nesse horário de pico, é calamitoso. Então ela não conseguia chegar às 8. E tem uma declaração nos autos falando o seguinte, que esse fato dela não chegar às 8 estava gerando transtorno, porque os pacientes tinham que esperar. E não o atendimento dela. Pelo contrário, sobre o atendimento dela como médica clínica, não há uma reclamação. A médica também não comunicou à justiça a mudança de local de trabalho. A Miriam saiu do presídio logo para a primeira proposta e a porta foi fechada para ela, de emprego. E ela, desesperada, por causa da situação financeira dela, alguns motivos, ela teve que procurar emprego. E isso só foi informado ao juízo depois. O advogado da mulher condenada por mandar cortar o pênis do ex-noivo confirmou também que ela não é urologista. Esse fato de dizer que ela era urologista é mentira. Ela nunca atuou na área, nunca fez especialização. Ela é clínica, médica clínica. Clínica geral. O caso voltou à tona com a revelação de que a médica foi beneficiada pela justiça com a saída temporária depois de 2 meses presa. Na semana passada, ela falou com exclusividade para a TV Alterosa sobre o envolvimento dela no crime. 2 carros se envolveram num acidente nessa manhã na Avenida Pedro I, em BH. Um deles invadiu a pista do MOVE. Um dos carros atravessou o canteiro, invadiu a pista exclusiva do MOVE e bateu na estação Planalto. Isso aconteceu depois do veículo ter sido atingido na traseira por este outro que ficou com a frente muito amassada. Ninguém ficou ferido. Os 2 motoristas seguiam pela Avenida Pedro I, no sentido bairro Centro. O acidente aconteceu no momento em que o sinal ficou amarelo. Foi um momento de distração, né? No sinal amarelo eu pensei que o veículo da frente ia avançar. E aí eu fui também, aí bati na traseira do outro veículo. Meu banco quebrou para trás, ele está travado para trás. Eu não sei se o impacto fez com que ele voltasse para trás, eu não alcançava o freio. E atravessou e chegou à pista do MOVE? Chegou à pista do MOVE. Minha sorte é que não estava passando nenhum móvel na hora, né? Que senão poderia ter me lançado e eu nem sei o que poderia ter acontecido. O jovem que confessou ter matado e esquartejado o cunhado, que tinha sido preso no mês passado, foi solto por um erro do sistema prisional. Ele acabou recapturado quando estava prestes a sumir no mundo, depois de reconhecido por uma delegada na rodoviária de Belo Horizonte. Ailton Pinheiro Gervásio, de 18 anos, foi preso na rodoviária de Belo Horizonte. Guardas municipais que trabalhavam no terminal foram avisados pela polícia de que o homem suspeito de matar e esquartejar o cunhado estaria pedindo dinheiro na região. O rapaz foi localizado no Departamento de Assistência Social da rodoviária. Ele queria uma passagem para o norte de Minas. A gente abordou ele
e não entrou em detalhes referente ao crime que ele cometeu, para onde que ele estava indo. A gente só fez o nosso trabalho, que é deter e levar a autoridade competente, no caso a delegada de homicídios. Ailton foi colocado em liberdade pela Justiça no último fim de semana. A prisão preventiva dele havia sido decretada no dia 3 de setembro. O crime aconteceu em julho deste ano. Os restos mortais de José Carlos Alves Ribeiro, de 21 anos, foram encontrados às margens da Lagoa da Pampulha. De acordo com a investigação, a mulher dele, Rita Pinheiro Gervásio, de 27 anos, planejou o crime. Ela contou com a ajuda do irmão Ailton Gervásio para matar o marido. Os dois irmãos foram presos e apresentados no dia 12 de agosto. O motivo do crime teriam sido as constantes agressões que Rita sofria do marido. Ele me batia demais e quando eu falava que essa parada ele não aceitava e batia no meu menino. Eu matei ele porque batia na minha irmã demais e ameaçava minha família. José Carlos foi morto com golpes de faca e marreta. Em seguida, ele foi esquartejado. Pedaços do corpo foram colocados em sacolas deixadas perto da Lagoa da Pampulha. A Subsecretaria de Administração Prisional instaurou um procedimento interno para apurar as responsabilidades pela soltura indevida desse detento. Ailton estava preso no Ceresp Gameleira. Temporariamente, essa prisão venceria no dia 6 de novembro. A prisão preventiva foi decretada no dia 3 e, mesmo assim, ele foi liberado. O Ailton voltou agora para o Ceresp da Gameleira. Os 3 jovens acusados de matar uma pessoa atropelada e ferir outras 2 na saída de uma boate em Nova Lima vão à júri popular. O crime aconteceu em agosto de 2012, em frente à casa noturna, no bairro Vila da Serra. Depois de brigarem dentro da boate, Hudson Eduardo Silva, de 18 anos, Lucas Marçal Silva Duarte, de 23, e Iago Bruno Portilho Simã, de 20, foram retirados do local por seguranças. De acordo com a denúncia, os jovens entraram em um Fiat Uno e desceram a via em alta velocidade, atingindo quem estava à frente. O motorista de uma van, Wellington Ribeiro de Faria, de 60 anos, morreu ao tentar socorrer 2 jovens que tinham sido atingidos pelo carro. Hudson, que estava ao volante, assumiu ter bebido vodka. De acordo com a Polícia Civil, ele é inabilitado, estava embriagado e não tinha documento do carro, que tem placa de São Paulo. Segundo o Ministério Público, os réus usaram o carro como uma arma letal, com vontade deliberada de matar alguém. Eles respondem por homicídio qualificado, já que as vítimas não tiveram chance de defesa, mas estão em liberdade. Ainda não foi marcada a data para o julgamento. Um homem foi preso embalando maconha para venda numa casa do Alto Veracruz, em Belo Horizonte. Ele é apontado pela PM como gerente do tráfico na região. 30 quilos de maconha em tabletes, 2.500 buchas prontas para venda, munição, 4 balanças de precisão e celulares. O material foi apreendido no aglomerado Alto Veracruz, na casa de Wellington Luiz Alves, de 40 anos. Segundo a PM, quando os militares chegaram ao local, o suspeito embalava parte da maconha nestes saquinhos aqui. O restante da droga estava escondido em sacolas espalhadas pelo barracão. Ainda de acordo com a polícia, o rapaz atuava como uma espécie de gerente do tráfico. Foi uma denúncia anônima que levou os PMs até o local. Deslocamos até o local, juntamente com o comando tático, e fizemos a abordagem desse indivíduo, que se nos recebeu bastante nervoso, apreensivo, ao perceber a presença da polícia. Franqueou nossa entrada na residência, onde nós de imediato já localizamos boa parte da droga sendo fracionada sobre a mesa. Wellington Luiz Alves não quis gravar a entrevista. Ele já foi preso por roubo. Morreu hoje a mulher que teve o corpo queimado pelo companheiro enquanto dormia em Betim. Maria Rosilde Souza Santos, de 43 anos, estava internada desde domingo no Hospital de Pronto-Socorro em Belo Horizonte. Ela teve queimaduras de 2º e 3º graus em 90% do corpo. O marido dela também atirou fogo em si próprio e está internado no Hospital Regional de Betim. 10 dias com lixo acumulado na calçada sem coleta foi o limite para moradores de Lagoa Santa, na Grande BH. Sabe o que eles fizeram? Levaram vários sacos para a porta da Câmara Municipal, um dos poucos lugares onde o lixo não se acumula na cidade. Lixo e mais lixo. É o bairro inteiro, tanto faz aqui na Vila Maria, os outros bairros também estão todos desse jeito. Tudo cheio de lixo, tá tudo fedendo,
Sabe? É rato, é mosquito, é barata, para todo lado. É tanta sujeira que em alguns locais as calçadas estão intransitáveis. Tem nem como as crianças brincar na porta de casa, no portão, né? Por causa desses lixaiados, esse fedozão aí. O material que se acumula na porta das casas, junta moscas e espalha mau cheiro. Bate um fedor na sua casa que não dá nem para você almoçar, tira até a sua vontade de comer. De acordo com os moradores, a coleta era feita a cada 2 dias, mas há 10 o material está depositado nas ruas. Alguns pontos já viraram um lixão. Todo mundo juntando lixo, colocando na minha porta, cachorro rasgando, bicho, mosquito, barata, rato. Revoltados com a situação, alguns moradores resolveram protestar e passaram a colocar o lixo na porta da Câmara, que fica na região central, um dos poucos locais onde a coleta não foi interrompida. Na avenida tem caminhão de lixo, no centro tem caminhão de lixo. Por que outro lugar é melhor do que aqui? Nós temos crianças aí brincando na porta de casa aí, eles podem pegar a doença aí de lixo aí, ó, contaminar com a doença de lixo, e aí como é que fica? A prefeitura alegou que reduziu 70% da coleta de lixo por causa de problemas do contrato com a empresa que presta o serviço. A situação teria sido regularizada na semana passada com um aumento de 15% no valor do repasse feito mensalmente à concessionária. Mas até hoje o lixo continua na porta dos moradores. A gente está tudo assim, revoltado, né? Porque o prefeito na hora de pedir voto vai na sua casa, senta na cadeira, bebe café e na hora de uma coisa dessa aqui está esquecendo da gente. Uma providência tinha que ser tomada de imediato e não ficar protelando como vem acontecido. Massa de ar seco mantém o tempo estável com céu ensolarado em grande parte de Minas. A umidade relativa do ar fica baixa em torno dos 30%, principalmente nas regiões central, norte e oeste. Temperatura máxima de 25 graus em Belo Horizonte. Ela chega aos 22 em Capelinha e aos 25 graus em Salinas. Em Uberaba, os termômetros atingem 27 graus e 22 em Varginha. Em Belo Horizonte, neste momento, a temperatura é de 24 graus, a umidade relativa do ar está em 41%. O Jornal do Alterosa está percorrendo os locais da capital que todo ano são inundados na época da chuva para conferir se alguma obra foi feita para prevenir as tragédias. Hoje foi a vez da Avenida Prudente de Moraes, onde um casal já morreu afogado. Ruas e avenidas inundadas, veículos arrastados, lojas invadidas pela água e até mortes. As cenas de estragos e prejuízos protagonizadas anualmente na Avenida Prudente de Moraes, região centro-sul da capital, já assustam os moradores, que vivem em alerta constante e estão sempre de olho na previsão do tempo. Eu dou a volta. Minha filha está de carro, dá a volta, passa pelo Santo Antônio, ou então ali pela Assembleia, para chegar em casa. Porque sempre quando a previsão assim, de chuva, você estiver preocupado. Né? Previsão assim, de tempo, pode ficar preocupação. Todo mundo tira o carro dali, esse negócio ali, todo mundo já tira já. 3 anos, né? De alagamento, de enchente mesmo dentro da loja. Para amenizar a situação, comerciantes resolveram criar as próprias barreiras para evitar a entrada da água. Em dias de chuva, esta oficina mecânica vira uma caixa preta. Os portões são fechados e as borrachas instaladas nos cantos vedam tudo. A prefeitura já veio, já limparam, já vestiram, falaram que iam fazer e até agora não fizeram nada. Ao longo da avenida existem placas que alertam para o risco de enchente. Para a população, um absurdo. Na hora da prefeitura cobrar da população, por exemplo, reforma de passeio, eles são craques. Agora, eles tiram o corpo fora de tudo. Isso é um absurdo. Isso aí é apenas um aviso. De acordo com os moradores, no último ano, a avenida se transformou em um canteiro de obras. Escavações para a construção de uma nova galeria foram feitas por toda parte. Mas resultado que é bom, ninguém viu. A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou hoje que contratou uma empresa para fazer obras de emergência no período de chuva. A empresa Estrutura Engenharia venceu uma licitação e, em caso de desastres, pode fazer reparo imediatamente, sem burocracia. Na semana passada, a Prefeitura lançou um edital para um pacote de serviços de limpeza e manutenção preventiva das bacias dos rios, córregos e barragens,
como que passa o córrego que passa debaixo da Prudente Moraes, para evitar alagamentos. Mas essas intervenções não devem ficar prontas para a temporada deste ano. Começou hoje a distribuição de ingressos para um festival que vai trazer diversos shows musicais às praças da Estação Liberdade JK em BH neste domingo. E ao vivo, a repórter Ana Coimbra informa para a gente como conseguir os ingressos. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Laura. É super fácil, é só pegar a carteira de identidade e até um posto de atendimento que está montado na Praça da Estação. O ingresso é gratuito, cada documento dá direito a 2 entradas. Aqui na Praça da Liberdade já está sendo montada a estrutura para as atividades infantis. Começa às 10 horas da manhã do domingo. Na Praça JK, as atividades vão começar às 3 da tarde e na Praça da Estação às 2, com shows de Samuel Rosa, de Fernanda Takai, de Alba Ramalho e muita gente. É com você, Laura. Obrigada, Ana. Diversão garantida no fim de semana. Uma mulher que venceu o câncer decidiu dedicar o dia do aniversário dela para levantar a autoestima de pacientes que ainda estão em tratamento. Uma festa divertida com direito a maquiagem, música e dicas para aumentar o bem-estar de quem está na luta contra a doença. Quem vê o sorriso aberto e cheio de vida de Michele não imagina que há um ano ela foi diagnosticada com câncer de mama. Fez cirurgia, químio, radioterapia e sofreu os efeitos devastadores da doença. De alta desde maio, ela está reencontrando a beleza, que foi ofuscada pelo tratamento médico. A gente se sente tão tão desprezado. Por exemplo, por que a gente, sabe? Com tanta gente no mundo, mas por que a gente? E pode acontecer com qualquer pessoa. Ao lado de Michele está Jovita, uma jovem de 28 anos que ainda está lutando contra o câncer. Com turbante na cabeça, maquiagem e cílios postiços, ficou radiante após o banho de autoestima. E a gente é mulher, a gente tem que ter autoestima e a gente é bonita e forte. Mas se engana quem pensa que essas duas mulheres vieram ao salão por acaso. Elas foram convidadas pela Carla, uma maquiadora que já passou pelo câncer, venceu a doença e decidiu comemorar o próprio aniversário, levantando a autoestima de outras mulheres. Eu queria isso, colocar assim, esse brilho nos olhos, essa felicidade para essas meninas que são guerreiras demais. Eu sei como é ter que esconder um pouquinho o preconceito e eu quero levantar isso. O médico oncologista André Márcio Murat foi um dos convidados de honra do evento. Ele conversou com a mulherada e ressaltou a importância de cuidar do visual durante o tratamento médico. À medida que ela tem uma boa autoestima, à medida que ela se sente à vontade, por exemplo, para continuar o seu trabalho, continuar sua vida profissional, sua vida afetiva, sua vida familiar, isso repercute positivamente até para ela enfrentar melhor o tratamento. Além da maquiagem e dos turbantes, a festa teve bolo, música ao vivo e até lembrancinha. Com a dela na mão, Michele foi embora toda feliz, pronta para retomar a vida e recomeçar. Nós está de volta para te mostrar como é que está o trânsito em Belo Horizonte neste momento, ao vivo com as câmeras da BH Trans. Nossa Senhora do Carmo com contorno na Savassi, trânsito bastante intenso e agarrado, principalmente nessas duas pistas do meio, em direção ao Sion e Belvedere, saída da Trincheira. Contorno com Andradas na altura da Praça da Estação. Movimento tranquilo, os veículos parados na direita no sinal fechado. E aí vemos o movimento na Avenida Tereza Cristina, altura do viaduto Carlos Prates. O trânsito flui bem nos dois sentidos. O Jornal da Alterosa encerra hoje a divulgação dos perfis de candidatos ao governo de Minas, seguindo a ordem alfabética. Conheça um pouco da trajetória do candidato Tarcísio Delgado. Raimundo Tarcísio Delgado é o candidato do Partido Socialista Brasileiro. Nasceu no dia 4 de outubro de 1935, em Torreões, distrito de Juiz de Fora. Tarcísio é técnico em contabilidade, formado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora. É juiz de direito concursado desde 1966. No mesmo ano foi eleito vereador por Juiz de Fora. 4 anos depois foi eleito deputado estadual. Em 1974 foi eleito deputado federal e reeleito em 1978 e 1990. Foi eleito prefeito de Juiz de Fora em 1982 e reeleito em 1996 e em 2000. Tarcísio é casado e pai de 5 filhos. Veja agora a agenda dos candidatos ao governo de Minas para esta terça.
Eduardo Ferreira, do PSDC, visita a Casa de Recuperação de Dependência Química no bairro Renascença, em BH. Fernando Pimentel, do PT, faz caminhada em Pará de Minas. Fidelis Alcântara, do PSOL, participa de reunião com barraqueiros do Mineirão. Pimenta da Veiga, do PSDB, tem reunião com representantes da Polícia Civil e grava programas de rádio e TV. Tarcísio Delgado, do PSB, participa de ato político na Praça Tiradentes, em Betim, e tem encontro com a candidata à presidência Marina Silva. Túlio Lopes, do PCB, tem encontro com apoiadores em Contagem. Cleide Donária, do PCO, não divulgou a agenda. Agora vem a propaganda eleitoral gratuita. Logo depois tem TV Verdade. Outras notícias na nossa segunda edição, 6h10 da noite. Até amanhã para você. Boa tarde.